ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca de 3 anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar 2 anos. Chute. E tutora do Vira-Lata Farofo. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional, Defesa Comercial e Compliance. E este é um podcast voltado para os estudantes de graduação iniciantes no mundo do direito comercial, para que possam aprender ouvindo a bibliografia obrigatória e complementar do nosso curso. Ou seja, o nosso podcast não é temático, mas sim orientado pela produção acadêmica. Ou seja, eu convidarei os próprios autores ou comentaristas dos artigos acadêmicos, capítulos ou trechos de livros essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil, para que os alunos da graduação em Direito possam, assim, conhecer e se apaixonar pelos principais autores do direito privado no nosso país. E então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado A alteração da relação obrigacional estabelecida em acordos societários por impossibilidade superveniente não imputável às partes contratantes em virtude do desaparecimento de sua finalidade, que foi escrito em coautoria por Judite Martins Costa e Gustavo Raical. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação de uma das autoras, que é a professora Judite Martins Costa. A professora Judite, ela foi professora de Direito Civil da URGS e é livre docente pela USP. Atua como árbitra e parecerista em arbitragens nacionais e internacionais e escreveu, dentre outros livros, A Boa-Fé no Direito Privado, Crise e Perturbações na Prestação, Comentários ao Código Civil, do Adimplemento e do Inadimplemento das Obrigações, Modelos de Direito Privado, dentre outros. A gente ficaria até sem fôlego para passar por toda a produção bibliográfica da professora Judite. Então, eu agradeço muito, professora Judite, por você ter aceitado para participar aqui do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão interessante dos acordos societários e da formação da vontade social. Muito obrigada, professora Amanda. É um prazer enorme estar aqui falando para os alunos da UNB e para colegas que se interessam pelo direito empresarial, direito societário e pelo direito das obrigações, que, afinal de contas, está no direito societário, está no direito direito empresarial também. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E então, para a gente começar com a nossa pergunta, que já é clássica, eu queria entender, professora Judite, de onde que surgiu essa sua inquietação, qual foi o contexto, né, que te levou a escrever este artigo que a gente está objeto da nossa conversa hoje. Bom, na verdade, não é propriamente um artigo, não é? É um parecer. O que está publicado, obviamente, é uma síntese do parecer com a não identificação das partes, mas foi um caso concreto. Então, eu posso dizer o seguinte, que o que me suscitou esse tema, além de, evidentemente, eu há muitos anos estudar o direito das obrigações, foi justamente o problema trazido pelo caso. Eu costumo dizer o seguinte, que em matéria de direito dos contratos, direito das obrigações, o caso sempre chama. Isto é, a gente fica completamente perturbada, intelectualmente suscitada pelo problema concreto, não por uma abstração, mas por um problema concreto. E esse problema concreto era um problema realmente muito complexo. O caso envolveu pareceres dos mais notórios especialistas no direito societário. Em geral, me recordo pareceres dos professores Luiz Gastão Paes de Barros Leães, que eu considero assim, o supra-sumo, né, na matéria, igualmente o professor José Alexandre Tavares Guerreiro, professor Erasmo Valadão, Novaes e França, enfim, entre outros juristas que se pronunciaram sobre essa matéria.
Interessantíssimo ver que tantos professores que a gente aqui já ouviu, inclusive, tem lido, né, aí no direito societário, no direito empresarial, estavam juntos nessa disputa e no caso que resultou no parecer. Então, já dá aí mais interesse, mais gostinho para a gente poder ouvir sobre esse tema. E para a gente começar do começo, vamos entender o que você poderia explicar para os alunos da graduação o que são esses chamados acordos societários? Muito bem, porque, não sei, você leu o parecer publicado e sabe que tudo ali girava acerca da interpretação de acordos de acionista, né, de acordos entre sócios. O que são os chamados acordos entre sócios, né? Sejam acordos de acionistas no âmbito de uma sociedade anônima, sejam acordos de cotistas no âmbito de uma limitada, né? Bom, os acordos societários, eles são negócios jurídicos contratuais, né? Negócios para societários, né, porque eles vivem ao lado, né, eles não se confundem, mas eles vivem ao lado dos estatutos, né, das relações puramente societárias. Eles são, portanto, contratos regidos pelas normas do direito comum, do direito civil comum, de validade, de eficácia, de todo o negócio jurídico privado, né, e que são concluídos entre os sócios, entre os acionistas de uma mesma companhia, e o seu objeto é a regulação do exercício de direitos referentes às suas ações, né, tanto no que concerne, por exemplo, ao controle, né, ao exercício do poder de controle, direitos que são assegurados quanto ao voto dos minoritários, chamados acordos de voto, né, ou então quando é prevista a hipótese de uma alienação de ações, né, pode ser assegurado um direito de preferência, regras sobre o exercício do direito formativo modificativo de opção, né? Portanto, a composição, o escopo, o objetivo desses acordos entre sócios é, como regra, a composição dos interesses dos sócios a respeito dos seus direitos políticos junto à companhia, né, e direitos patrimoniais junto às suas ações, né? Então, enfim, regras sobre votações internas, já falei de direito de preferência, direito de opção, enfim, não é? Tudo o que diz respeito a esses aspectos que podem ser regulados por deliberação, pelo exercício da livre manifestação de vontade dos sócios, quer dizer, sócios sejam acionistas, sejam cotistas. Maravilha. Então, esses acordos entre os sócios vão tentar delinear a vida, vamos dizer, né? A vida interna ali dos sócios, e a gente percebe que em algum momento as coisas, como os jovens dizem, né, pode dar ruim, né? Pode dar alguma coisa errada. O que pode acontecer, né, posteriormente à celebração desses acordos entre os sócios? Quais que são as consequências, né? O que pode acontecer e quais são as suas respectivas consequências para a vida interna daquela sociedade? Bom, o dar ruim é muito comum, não é? Porque embora o objetivo dos acordos, como todo o acordo de montagem, como todo negócio jurídico, seja regular determinada situação em vista de uma determinada finalidade, é lógico que o passar do tempo, a mudança do entendimento, né, que é comum ao ser humano, enfim, isso tudo pode resultar em problemas de interpretação, saber para que existe esse acordo, o que ele regula, o que quer dizer tal regra, qual é a extensão, não é, dessa regra, até onde ela vai, enfim, não é, são, vou dizer, problemas comuns ao direito dos contratos, com uma distinção fundamental, porque, embora esses acordos sejam regidos pelo direito civil comum, eles estão no ambiente societário, e, portanto, eles são impactados, né, enormemente pelo ambiente societário. Quer dizer, há uma espécie de comunicação
da vida da empresa, das regras do direito societário em geral, né, dos objetivos do direito societário, as finalidades dos sócios, sobre a interpretação daquele acordo. De modo que o intérprete, quando vai lidar com um acordo entre sócios, ele tem que ter na cabeça essa dupla, vamos dizer, ancoragem do seu pensamento. Um pé no direito civil comum, outro pé no direito societário. Bom, no caso concreto, né, esse parecer, ele tinha como origem, ele teve como origem uma situação jurídica e societária muito, muito complexa. Eu vou tentar explicar do modo mais simples possível, mas eu acho que a beleza do caso não está na teoria, né? Está justamente na junção com a teoria, com a prática. Dois irmãos, vamos chamar de Paulo e Pedro, eram sócios num imenso patrimônio que envolvia indústrias, envolvia bancos, enfim, um patrimônio realmente muito grande. E eles resolveram, ambos tinham filhos, né? Portanto, seus futuros herdeiros, né? E eles resolveram reorganizar as suas relações patrimoniais, estabelecendo o que eles chamaram de acordo de redistribuição das participações societárias, né? Por uma série de circunstâncias, esse acordo de redistribuição era um acordo complexo. Por quê? Porque um dos irmãos, o Paulo, ele tinha a maior parcela do patrimônio e das ações, né? E o outro, enfim, tinha parcela menor. Mas o acordo bem revelava essa intenção de assegurar ao outro irmão, o Pedro, né, para o futuro, dali em diante para o futuro, o exercício de direitos relativos aos assuntos fundamentais daquelas sociedades ali envolvidas. Eles chegaram a estabelecer uma espécie assim de principiologia, em que disseram, né, que o princípio básico dessa reorganização que nós estamos fazendo é que é de reorganizar, não é, as relações dos dois grupos. Eles dividiram o patrimônio em dois grupos, vamos chamar assim, um grupo Joana e o outro grupo, vamos chamar Grupo Serpente. A confusão estava mais no Grupo Serpente, eu vou explicar por quê, né? Mas eles deixaram, assim, em primeiro lugar, bem claro que eles tinham uma dupla intenção, em primeiro lugar, de espelhar a preponderância que Paulo e a sua mulher tinham, a preponderância patrimonial, mas, por outro lado, preservar os direitos do Pedro. Então, eles estabeleceram essa divisão, né, nas empresas integrantes de um e outro grupo econômico de fato, que deixava bem clara essa dupla intenção. Porém, no Grupo Serpente havia uma complicação. Por quê? Porque ao contrário, ou diferentemente do que ocorria no Grupo Joana, não era uma divisão simples, vamos dizer, 70% do Paulo e 30% do Pedro. Ali havia uma outra família, uma família de primos, que detinha também. Então, os dois irmãos, vamos dizer, formando uma unidade, os dois irmãos tinham 50%, e os outros 50% eram partilhados pelos dois primos, um com 30%, outro com 20%. Então, não é, a situação era diferente do que no Grupo Joana, que bastava, enfim, eram divididos entre dois, em pesos diferentes, ok, sem muitos problemas. Então, eles precisavam regrar nesse acordo, e esse foi o principal objetivo. Eles tinham que encontrar uma fórmula de compartilhamento do exercício do poder entre as famílias, não é? Então, vamos pensar o seguinte, nós temos dois grupos, o grupo da família A e o grupo da família B, que é dos primos, vamos chamar os primos Teixeira, né? E o grupo da família A, dos irmãos Silva, né? E dentro de cada um desses grupos, dois outros subgrupos, o grupo do Paulo e do Pedro, e no grupo da família Teixeira, o grupo do primo A e do primo B, né? Bom, então, durante muito tempo isso aí funcionou
muito bem, ali havia regras referentes à composição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, regras relativas a voto, à votação, não é? E tudo isso foi muito bem, era um acordo absolutamente minucioso e tudo muito minuciosamente regrado, né? Para sempre ter essas duas linhas básicas, né? Preponderância de Paulo de um lado, mas asseguramento dos direitos de Pedro de outro. Até que esse sistema de equilíbrio, vamos dizer, perfeito que eles encontraram, eu não diria até equilíbrio perfeito, o equilíbrio possível, né, que eles conseguiram encontrar, isso levou durante muito tempo a proporcionar uma convivência muito harmônica, até porque eles tinham regras muito específicas, né, para problemas de impasse, para problemas em que não fosse obtido consenso, etc., etc. Contanto, a vida passa, o tempo corre e o tempo sempre traz problemas, às vezes traz soluções, não é? Mas essa situação de um equilíbrio assim regradíssimo, ela foi rompida quando os primos Teixeira, um deles já tinha morrido, eles decidiram alienar as suas ações, fizeram contratos de compra e vendas de ações, das empresas todas enfechadas nesse grupo Serpente, né, onde eles estavam, para sociedades tituladas, né, o poder titulado por Pedro e por Paulo. Portanto, a família dos irmãos, que eu vou chamar, né, aquele grupo 1, passou a ter 100% das ações, 60% com Paulo e 40% com o Pedro, né? Paulo, em seguida, faleceu e prosseguiu com seus herdeiros, que continuaram com a maioria acionária. Mas essa modificação na vida real, né, da configuração societária, ela suscitou o segundo problema prático. Primeiro, eles tinham resolvido nos acordos, mas aí surge o problema prático. Quero saber o seguinte, que todas aquelas regras de equilíbrio compartilhado que tinham sido pensadas em vista da participação da família Teixeira, dos dois irmãos da família Teixeira, elas tinham ainda eficácia para regular aquelas relações na medida em que os Teixeira não estavam mais no jogo, não é? Então, a questão é, essas regras ainda são eficazes, como é que eu devo interpretar esse acordo na medida em que, vamos dizer, como um dos pilares no qual se assentava o equilíbrio saiu, não tem mais, né? Isso que acontece. E que, obviamente, né, numa matéria assim tão minuciosamente regrada, no equilíbrio possível tão minuciosamente regrado, isso teve um impacto muito grande, não é? E se colocou a seguinte questão, e assim que o problema chegou a mim e ao Gustavo Aycal, né? Chegou a seguinte questão, será que o desaparecimento do fim, em vista da qual aquelas regras haviam sido estabelecidas no passado, seja regras relativas à composição do Conselho de Administração, sejam as regras relativas às soluções de impasse, né? Será que esse desaparecimento do fim não tem um impacto na própria eficácia dessas regras, né? Porque, objetivamente, as regras que ordenavam e disciplinavam essa composição de interesse não tinham mais o sentido prático em vista da qual elas tinham sido feitas, né? Qual a solução? Bom, postos diante dessa questão, o Gustavo Aycal e eu percebemos estar diante de teoricamente, daquilo que se qualifica como uma impossibilidade de prestar pelo desaparecimento do fim, em vista do qual os preceitos contratuais haviam sido pactuados. E esse é um tema que me fascina particularmente, porque se trata de uma lacuna de previsão no direito às obrigações. O direito brasileiro tem uma lacuna em relação a isso, não é? Ele não tem, por exemplo, regras sobre aquilo que na doutrina do common law se chama de frustração do fim, teoria da frustração do fim, frustration of purpose, não é? As nossas regras sobre o equilíbrio contratual
superveniente, né, que decorre na vida do contrato, não lá na origem, mas na vida do contrato, elas são estreitas, elas se resumem basicamente à teoria da excessiva onerosidade superveniente, do artigo 478 do Código Civil. Quer dizer, nós não temos uma teoria mais ampla que acomode sobre isso, mas como todo problema tem que ter uma solução e, de preferência, uma solução a mais rente, a mais colada, né, a mais ajustada ao sistema jurídico, nós nos pusemos a pensar e a investigar qual dos institutos do direito das obrigações poderia dar solução para essa questão. Se as partes contratarem determinado conteúdo em vista de uma determinada finalidade, o que fazer quando essa finalidade desaparece, né? E nos encontramos na literatura estrangeira, basicamente, uma série de casos. Por exemplo, os coronation cases que nós transpusemos para o direito brasileiro ou para o ambiente brasileiro da seguinte maneira. Imaginem que uma família resolve, que mora no interior do Brasil, resolve finalmente, depois de muito esforço, juntar dinheiro para realizar um sonho. E esse sonho é ver os fogos de Copacabana se hospedando no Copacabana Palace, né? Que é um hotel maravilhoso, mas não é barato, né? Bom, e acontece que vem uma epidemia, e essa epidemia de Covid impede tanto o deslocamento, vamos dizer que seja uma fase de lockdown muito grande, mas muito forte, e impede, e não vai ter mais fogos. Aliás, a Prefeitura do Rio diz que não haverá fogos esse ano, né? Vamos imaginar essa hipótese. Ou uma outra hipótese, tudo isso que eu estou falando são adaptações de casos reais, tá? Um pintor é contratado para pintar uma casa, mas a região onde ele está é uma região que, entre o momento que ele é contratado e o momento que ele deve começar a execução dos serviços, ela é atacada e cai uma bomba, literalmente destrói a casa, sobra uma parede só, né? O que fazer? Ele ainda deve prestar. O que fazer com essa prestação a qual ele se comprometeu? Um outro caso, que também é um caso real, é o seguinte: um navio adentra num porto, não é? O calado dele é um pouco maior que o porto, que a capacidade do porto, e ele encalha. Então, depois de muita busca de soluções, os donos do navio, os responsáveis por ele, decidem contratar o serviço de um rebocador, né? Para retirar o navio ali. Entre o dia da contratação e antes de começar, antes do rebocador realmente começar o seu serviço, né, há uma tempestade, ondas fortíssimas, e as ondas desencalham o navio, né? Portanto, não precisa mais do rebocador. Então, a questão é o que fazer com esse contrato, né? Vejam, todos esses... Também uma outra hipótese que eu achei super interessante, caso real também, um grupo de de torcedores fanáticos por jogos de futebol querem assistir a um final de Copa, enfim, alguma coisa assim muito importante, e contratam um veículo, um ônibus, para levar esses torcedores para esse jogo. Mas sobrevém na região do jogo um nevoeiro fortíssimo, isso ocorreu na Europa, mas podia ter ocorrido também no Rio Grande do Sul, no Paraná. Um nevoeiro fortíssimo, 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 o jogo tem que ser adiado, né? Não faz sentido, mas o credor da prestação pode prestar, o ônibus está lá, ele pode levar, não há nenhum impedimento na estrada, ele pode chegar lá, mas qual o sentido, né? Aquilo para quem contratou o ônibus, né? Então, vejam, são questões práticas, algumas muito até aparentemente singelas, né? Só aparentemente, que colocam aos diferentes sistemas jurídicos essa questão de saber qual o destino de uma prestação quando, por fatores não imputáveis às partes, vocês vejam em todos esses exemplos, nenhum é imputável, seja aos torcedores, seja aos administradores do barco, seja a administração do Copacabana Palace, enfim, em nenhum desses fatores, né, houve um ato de uma das partes que impediu a prestação, né? Isto é, são fatores não imputáveis às partes, porém a prestação objetivamente perdeu a sua razão de ser, né? Bom, essa é uma pergunta que aparentemente é simples, mas a resposta é muito complexa, ela não é monolítica, ela não é
simplista, ela leva a uma série de soluções diversas, conforme for o sistema jurídico e os dados, não é, do sistema jurídico em que essa pergunta é feita, e mesmo conforme os dados da situação concreta, né? Por exemplo, em alguns sistemas, isso pode ser abrangido pelas regras relativas à alteração da base negocial, né? Quando o sistema não limita essa alteração a uma questão de equilíbrio econômico-financeiro, como é o nosso sistema, né? Mas há outros sistemas, como o alemão, como o português, que tem uma cláusula geral, uma solução mais ampla para qualquer alteração na base negocial. Outras teorias buscam explicar a realização do fim por outra via que não a prestação, é o caso do navio, afinal, aquilo foi a solução estava lá, né? O navio estava livre, leve e solto, né? E não havia, então, necessidade do rebocador. Ou o caso de desaparecimento do fim por supressão do escopo, como é o caso da casa que o pintor chega lá, não tinha mais casa, não tinha mais, nada foi realizado, mas não havia mais nada o que realizar. Enfim, né, são todas hipóteses em que a finalidade em vista da qual a prestação foi contratada, ela sofre alguma perturbação que inutiliza a prestação combinada, né? E esse é um caso que não é simples em nenhum sistema, não é só no nosso, né? A professora Catarina Pires, que tem a melhor monografia, mais completa, mais exaustiva em língua portuguesa sobre a impossibilidade, a teoria da impossibilidade, ela diz, olha, aqui nós estamos pisando o terreno da pura construção doutrinária, né? Não é possível encontrar assim, uma solução pronta, perfeita, acabada em nenhum dos códigos, né? Então, nós chegamos à conclusão que, eu sempre lembro de uma frase que eu li e de um livro fundamental, que, aliás, esse talvez é o livro que é absolutamente obrigatório para quem quer que vai estudar o direito societário, que é o direito das companhias, né, de Lamy e Bulhões Pedreira. Aquela Bíblia tem que ser lida e meditada, enfim. E lá pelas tantas, não, agora já não recordo, acho que foi Bulhões Pedreira, num capítulo escrito por ele, que ele diz o seguinte, que o sistema jurídico da companhia no direito brasileiro é formado pela parte geral do Código Civil e pela lei das S.A. Isto é, o sistema é composto, né? E, portanto, é preciso articulação entre as regras de um e de outro. E, pensando nisso, nós começamos a perquirir quais são as soluções que o direito das obrigações brasileiras pode oferecer para resolver esse problema. Bom, passamos por várias teorias, por vários institutos, até que encontramos assim, passagens, Pontes de Miranda, Orlando Gomes, na nossa doutrina, e doutrinadores estrangeiros, basicamente Lawrence e Viaker, no direito germânico, né? Que ensaiavam solução a essa questão, né? Que, aliás, de certa forma, já havia sido intuída lá pelos romanos, né? Quando tiraram aquele brocardo que a gente às vezes repete sem saber toda a sua dimensão, né? Ad impossibilia nemo tenetur, ninguém está obrigado ao impossível, né? E passamos então a construir a solução nesse sentido, isto é, ponto 1, né, as regras do Código Civil relativas às obrigações, né, a prestação, na verdade, e as obrigações de fazer, especificamente, elas levam em conta a finalidade da prestação, né, a nossa teoria do negócio jurídico é uma teoria finalista, ela leva em conta a finalidade. Existe a regra da excessiva onerosidade, mas não era exatamente o caso, porque aquela regra é relativa aos contratos bilaterais, enfim, havia uma série de entraves, não é? Então, fomos buscar nas regras relativas à impossibilidade de prestar, que são muito difíceis, porque eu acho que eu li isso no Pontes, depois o professor Clóvis Couto Silva, é o tema mais difícil do direito das obrigações, porque elas não vêm sistematicamente estruturadas no Código, elas vêm dispersas, às vezes elas vêm misturadas com problemas de força maior, caso for tudo, né? E elas vêm ligadas ali, artigo 247, 248, em seguida,
seguidos, ligados às modalidades das obrigações, dar, fazer e não fazer, né? E, então, enfim, pesquisando exatamente essas regras, interpretando o contrato à luz dessas regras, né, da finalidade em vista do qual ele fora ajustado, nós chegamos à conclusão que aquelas regras que tinham a sua razão de ser naquele equilíbrio de interesses, elas tinham perdido a eficácia. E a lacuna deveria ser resolvida pelas regras gerais do direito societário. Foi isso. Interessantíssimo. A gente percebe que por mais que haja, né, uma tentativa de regulamentação, seja no contrato social, no estatuto social, nos acordos entre sócios, a vida, né, ela traz aí as suas novidades, e o direito serve aí para a gente justamente tentar resolver esses problemas, né? Então, super interessante essa construção, e reflete um pouco de alguns dos episódios anteriores, em que a gente mostra, né, a necessidade de uma devida compreensão do direito comercial, do direito civil, muito em parceria, né, nessa lógica de direito privado, que não dá para ter visões estanques, né, de cada um dos ramos. Então, acho que ficou bem claro, super interessante as nuances do caso. Obrigada por compartilhar com a gente. E para a gente caminhar agora para o final, eu queria ouvi-la, professora Didi, qual que seria aí a sua recomendação para os alunos que tiverem interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial, considerando toda a sua trajetória acadêmica, profissional, sendo aí uma das professoras mais reconhecidas do Brasil? Então, a gente queria te ouvir aí, qual seria a sua recomendação para a nova turma? Eu acho que esse ponto que eu já falei quando citei o direito das companhias, né? O nosso ensino jurídico, ele tem graves defeitos, e um dos graves defeitos do nosso ensino é que ele é muito compartimentalizado, né? Eu, na época que lecionava a teoria das obrigações e contratos, eu dizia, mas é um absurdo eu ter que falar com os alunos, né? Numa cadeira que chama Teoria Geral dos Contratos, só dos contratos civis, porque vai ter um outro professor que vai dar dos contratos empresariais, um outro dos contratos administrativos, o outro dos contratos trabalhistas, enfim, uma teoria geral, é uma teoria geral que tem que abranger tudo isso. Sempre fui muito inconformada com essas secções que me parecem muito antinaturais, porque no direito tudo se comunica, né? Um problema raramente, a não ser que seja um problema muito simples, ele vai postular a solução com base só num dos campos, né, de uma das áreas, né? Em geral, a interdisciplinariedade é insta ao direito. Então, eu acho que o maior conselho que eu diria era isso: tentem sempre estudar não apenas o direito comercial, não apenas o direito societário, mas muito fortemente o direito civil em dois campos, né? Pode não gostar de direito de sucessões, direito de família, mas pelo menos dois campos, né? Que é a parte geral e a teoria geral das obrigações, né? Por quê? Porque essas não são só a base do direito civil, elas são a base para tudo. Para tudo, para todos os ramos, né? Tudo está lá, tudo está nesses dois ramos. Então, eu acho que essa articulação que nós não encontramos muito frequentemente entre os doutrinadores, né? Os mais antigos tinham uma visão talvez mais unitária desse fenômeno todo, né? Depois houve uma excessiva compartimentalização, penso eu. Eles devem estudar, sempre sabendo vamos dizer, que qualquer regra da parte geral ela tem que ser interpretada quando se aplica ao direito societário, tendo em conta os elementos do direito societário, né? É como, vamos dizer, é uma questão de peso, né? É como se pesos distintos fossem incidir num mesmo instituto, caso eu esteja numa questão puramente civil, né? Ou numa questão civil que envolve princípios e regras de direito societário também. Então, não é uma justa posição, é uma verdadeira composição que deve ser feita. Bacana demais essa recomendação. E a última pergunta, que é uma pergunta aí dessa segunda temporada, você já comentou sobre o livro Direito das Companhias, do Lamy Bulhões, ele já foi objeto aí de recomendações também anteriores aqui do nosso podcast, e eu queria
de ouvir quem mais que você gostaria de ouvir. Se você fosse pegar o nosso podcast para ouvir e falar assim, nossa, tem essa pessoa, esse livro, esse artigo, quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui, que seja incontornável, né, para apresentar os temas de direito empresarial para o Brasil, para os alunos? Tem muita gente boa e muita gente boa nova, né, chegando. Eu acho isso ótimo. Você já falou na Mariana Pagenda, eu considero ela absolutamente brilhante. A Mariana foi minha orientanda desde a iniciação científica e sempre brilhou, sempre esteve completamente fora da curva. Mariana está com 3 episódios, vai agora já aqui, 2 na primeira temporada e vai ter mais um aqui na segunda temporada. Então, pensando em termos de autores que escreveram monografias, tem monografias específicas, né? Eu acho que a Mariana Conte Craveiros, de falar sobre a Corte Acionista, que foi um dos temas que nós tratamos hoje, né? Sobre esta inter-relação entre o direito das obrigações e o direito societário. Tem também uma jovem autora que eu acho muito boa, tem até ser minha parente, mas não é por isso que eu acho boa, que é a Mariana Martins Costa Ferreira. Ela tem escrito sobre coisas interessantes, seja em mercado de capitais, que aliás é objeto até de doutorado dela, seja mesmo questões de direito societário, mas que envolvem essa articulação com o direito das obrigações, né? Matéria de fundos de investimento, que eu acho que é uma matéria riquíssima para se tratar e, em geral, os autores ficam só nas regras da CVM e não pensam nessa articulação com o Código Civil, no qual, inclusive, os fundos estão regrados. Aí tem muita gente boa, né? Além do Otávio Yazbek, tem o Tiago Tanus, que é excelente, tem o Carlos Portugal Gouveia, também, que escreve sobre essa matéria. Enfim, eu acho que são autores mais novos, né? Mas que estão trabalhando muito bem, com muita persistência, muita inteligência, muito estudo e apresentando um ótimo resultado aí nos seus estudos. Maravilha! A gente já tomei notas para a gente poder entrevistar nas próximas temporadas. Alguns se repetem, então Otávio Yazbek e Mariana Pagenda já foram aí recomendados em outros episódios e serão definitivamente ouvidos, não só nessa como nas outras temporadas. E anotado aqui a sugestão da Mariana Conte Craveiro, Mariana Martins Costa Ferreira, Tiago Tanus e Carlos Portugal Gouveia para a gente. E outra, Amanda, que eu acho especialíssima é a jurista portuguesa que eu referia, a Catarina Monteiro Pires, porque a Catarina trabalha muito também com o direito societário. Perfeito. Anotações feitas para as próximas temporadas, aí o dever de casa fica comigo dessa vez. E com isso a gente conclui aqui a nossa conversa. Professora Judith, eu te agradeço muito pela participação, por ceder uma parte do seu precioso tempo para conversar com a gente aqui nessa segunda temporada. Uma xícara de café com leite com muitos detalhes de um caso que refletem uma teoria, né? Uma teoria geral, essa articulação entre direito comercial e direito civil. Uma xícara muito gostosa que a gente tomou juntas. Eu te agradeço muito pela presença, espero que seja aí a primeira participação e que a gente tenha outros episódios no futuro. Muitíssimo obrigada e um bom café para todos nós.